vida onde eu acho que eu nunca me lembro de ter trabalhado tanto na minha vida, né? A gente viu muitas pessoas ficando sem reserva financeira, né? Muitas pessoas se viram sem chão. E diante desse cenário, a gente que já trabalhava com o mercado muito próspero, a gente se viu assim, trabalhando, 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 e eu exausta de uma certa forma, né? Desencadeei um quadro de enxaqueca, gente. Enxaqueca. Eu nunca tinha tido enxaqueca na minha vida. Quem aqui já teve enxaqueca? Uau! Então, quem já teve sabe, porque quem nunca teve, não imagina o que é enxaqueca. Gente, eu me considero uma pessoa forte. Agora eu vou falar para vocês a sensação de náusea, a ponto de tá tão mal, de falar, olha, eu quero dormir, eu quero descansar e deitado do lado de um vaso sanitário, não é para os fracos, né? Então, o que que a gente entende hoje, pela própria experiência, eu não sou médica, não sou aromaterapeuta, não sou da área da saúde, mas hoje eu tenho a máxima certeza e a convicção de que as minhas doenças nasceram de um desequilíbrio emocional, né? E nesse mês de outubro, né, que é um mês onde a gente está trazendo, né, a questão do outubro rosa, né, do diagnóstico precoce, né? A gente não pode deixar de se lembrar, de não se esquecer, né, que muitas vezes até o câncer, né, ele nasce em algum momento, isso é comprovado, tá? Não estou inventando nada. Ele nasce de um desafio emocional muito grande. Muitas vezes as mulheres relatam isso, né? Um impacto muito grande em alguma situação, né? Mas para falar um pouquinho melhor sobre isso, eu convido todos vocês a não perderem a live de amanhã, porque a gente vai ter um depoimento mais do que especial conosco. Então, se você conhece alguém que está passando por um desafio parecido, é, já se lembra de chamar essa pessoa para estar conosco amanhã, porque a gente vai ouvir algo que com certeza vai emocionar todos nós muito profundamente. Mas nessa noite nós estamos aqui de novo para aprender. Então, já que é para aprender, nós temos o privilégio de ter junto a gente alguém que preparou uma aula específica para falar sobre a questão das emoções, para a gente poder entender um pouquinho melhor como que isso tudo acontece, como que a gente consegue, sim, escolher as nossas emoções. Eu adoro falar sobre isso porque todo dia de manhã a gente veste uma roupa, não é? Quem aqui veste uma roupa todo dia de manhã depois do banho? Ou vocês andam por aí peladões, gente? Vocês estão tudo de roupa, gente, né? Eu aprendi, graças à aromaterapia e graças ao que a aromaterapia pode nos dar de suporte, eu aprendi a escolher as minhas emoções. Então, eu confesso que hoje eu não me sinto mais triste, né? Eu aprendi a escolher tanto a roupa que eu quero vestir, quanto a emoção que eu quero sentir. E para falar um pouquinho sobre isso, eu quero que vocês me ajudem a receber ela, que é apaixonada pela aromaterapia. Ela que ama tanta aromaterapia que até decidiu protagonizar uma espécie de um looping na transição de carreira. E ela tem muito conhecimento, então aproveitem bastante. Deixa o palco com ela, a nossa querida Ana Paula. Boa noite, boa noite. Vem para cá, Ana Paula. Oi, 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 meu povo, boa noite. Gente, ser edificada por essa Blue maravilhosa é até um privilégio, né? Uma salva de palmas para nossa Sandrine Bizu maravilhosa aqui. Obrigada, Sam. Faz parte dessa transição também. Um pouquinho dessa picadinha de paixão pelos óleos essenciais é culpa sua também, quem mandou vir para cá, né? E me chamar. Oi, gente. Antes de começar a falar de tudo isso que a Sam falou, que deu um spoiler aqui, eu peço licença para contar um pouquinho da minha história e me apresentar. Posso? Vocês me permitem?
Eu sou Ana Paula de Meff, sou formada em psicologia, atuei quase 18 anos como psicóloga, então esse é um dos motivos que eu sou apaixonada pelas emoções e por esse desenvolvimento que a aromaterapia me traz. Hoje eu tô falando de Belo Horizonte, eu sou mineirinha, apaixonada com pão de queijo e goiabada aqui também. E eu fiquei esse tempo inteiro aqui em Minas, mas com o sonho de rodar o mundo, de viajar o mundo. Então, como eu falei aqui ontem também, eu trabalhava, antes de conhecer esse modelo de negócio, eu trabalhava como gerente de recursos humanos numa empresa de calçados. Então, ora eu tinha tempo, ora eu tinha dinheiro. Raramente eu tinha as duas coisas. Como é que eu ia viajar? Como é que eu ia fazer um monte de coisa que eu queria? Não dava, gente, porque quando tinha tempo não tinha dinheiro, aí não dá para fazer as coisas, né? E eu confesso que eu gosto muito de natureza, mas eu adoro conforto. Vou para trilha, vou para cachoeira, mas não me manda dormir numa barraca ali, não, cheio de mosquito, não, por favor. Gosto de colchão confortável e chuveiro quentinho. E nesse meio tempo aí, de lá para cá, com muitas coisas aconteceram, inclusive na pandemia, como a Sandrine falou aqui, também tive os meus problemas. Desde 2020 eu venho tratando o hipotiroidismo e algumas questões que ele traz, mas eu descobri o hipotiroidismo porque eu estava buscando ajuda para cuidar de uma depressão. Sim, gente, depressão é uma das sequelas, um dos efeitos colaterais que a disfunção da tireoide traz para a gente. Inclusive, tem muita gente tratando depressão na vida e, no final das contas, é uma disfunção da tireoide. E quando começou a pandemia, eu estava num momento muito desafiador aqui, estava com uma depressão, um processo depressivo muito forte, tive síndrome do pânico, tive o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada e mais algumas coisinhas aqui. E os óleos essenciais me ajudaram muito, mas muito mesmo, a aguentar esse tranco todo e depois a fazer o desmame da medicação, porque sim, quando precisa tomar a medicação, a gente vai usar, né? E quando a gente usa os óleos essenciais, mesmo usando a medicação, o nosso corpo responde muito melhor, porque os óleos ajudam a gente, ajudam os nossos sistemas corporais a se equilibrarem e responderem melhor com a medicação. E aí, gente, não teve jeito, né? Que é igual igual o caminho de autoconhecimento aqui, ó, é um caminho sem volta. Depois que a gente se apaixona por esses cheirinhos terapêuticos, não tem jeito de sair fora deles mais. E depois que eu entendi que além da minha saúde mental e emocional, também poderia cuidar da minha saúde física com eles. E também ajudar muita gente a se cuidar dessa forma e fazer dinheiro, faz-me rir. A pessoa que estava ali sofrendo de depressão por causa de um monte de coisa começou no Faz-me Rir ali, gostar muito do Faz-me Rir, né, gente? Quem é que com a conta cheia não fica feliz da vida ali, mesmo que seja para buscar os tratamentos mais corretos e é, mais eficientes, digamos assim. Então, resumidamente, foi isso que aconteceu. Eu estou aqui feliz da vida e vou contar para vocês. Vou pedir licença para compartilhar minha tela para trazer um pouco do que eu sei que vocês estão querendo saber aqui. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela aqui. Convidados que não conhecem os óleos essenciais, já pega papel e caneta e anota aqui qual que vocês vão gostar mais e coloca no chat para mim. Quem já está aqui, já conhece, já vai colocando se usa, o que que mais usa, o que que gosta e me conta. Já apareceu a minha tela aí? Acho que deu uma travada, né? Apareceu a tela aí? Paolo e Kátia estão na minha tela. Tô vendo. Ótimo. Deixa eu expandir então. A aromaterapia, gente, é a ciência que estuda os óleos essenciais. E os óleos essenciais têm vários benefícios ao mesmo tempo. Eles cuidam da saúde física e dão suporte à saúde emocional também. Então, eu já me apresentei, vou passar aqui, não preciso deixar meu currículo aqui também, não, mas para quem quiser saber, pode tirar um print e, e a gente conversa depois. Mas vou começar aqui de uma forma muito sutil. Vocês já perceberam que a gente é feito de várias vertentes, né? Antigamente eu falava que a gente era um tripé, emocional, físico e espiritual. Dentro do físico e do emocional, a gente tem mais umas perninhas extras. Então, a gente tem aqui a saúde física, a saúde social, a saúde ambiental, ocupacional, financeira, espiritual, mental e emocional, como os nossos pilares do bem-estar. Se um desses pilares fica meio capenga, a gente não consegue olhar para eles da forma que deveria,
vai refletir em alguma parte do nosso corpo e a nossa saúde vai responder. E eu ouso a falar, não vou falar que é 100% de certeza, não, mas eu ouso com 99,9% de certeza que quando qualquer um deles está desregulado, vai influenciar no emocional. E se o emocional está desregulado, vai complicar qualquer um dos outros também. Vocês concordam? Se você está estressado do trabalho, seu emocional vai ficar abalado. Se você está convivendo com pessoas que não te fazem bem, seu emocional está abalado. Se você não desenvolve o seu caminho espiritual, você também está abalado, e por aí vai. Por que que isso interfere tanto? Aqui eu gosto sempre de trazer essa informação, essa curiosidade, para perguntar para vocês também. Vocês sabiam que 75% das nossas emoções e dos nossos pensamentos são ativados, são gerados pelos aromas que a gente sente? Além do que 40% do nosso estado de espírito, do nosso humor, é equilibrado ou desequilibrado também por causa do aroma. E o estresse também pode ser reduzido em até 63% por causa do aroma. Por que não escolher um aroma de forma intencional? A gente nem percebe isso, né? Mas respira fundo aqui, fecha o olho um segundinho e lembra da comida da casa da sua mãe, da comida da casa da sua avó. Qual que é o sentimento que isso te traz? Qual que é a emoção que isso te traz? O perfume de uma pessoa que você gosta? Cheiro de chuva, de terra molhada, como que isso faz bem para a gente? Da mesma forma, algum cheiro que você não gosta, cheiro de queimada, cheiro de algum um perfume de uma pessoa que você não gosta, já te deixa irritada também. Como que isso influencia de forma física, né? Se a gente já fica com o emocional abalado ali, o nojinho, né? Eu até coloquei os personagens do Divertidamente aqui para exemplificar de forma mais fácil. Ataca o estômago. Então, a gente, quando fica com o pensamento muito desregulado ali, muito acelerado, a gente fica preocupado e o estômago começa a embrulhar. Então, tem a possibilidade de ter gastrite, diarreia, anorexia, cansaço, fadiga, uma inflamação no corpo de uma forma geral. Quando você está com muito medo, o medo está ligado aos rins. Ele em desequilíbrio, o medo em desequilíbrio gera pânico, gera insegurança. O que que isso causa? Incontinência urinária, queda de cabelo, dificuldade para respirar, os dentes mais fracos. E a tristeza? A tristeza está ligada aos pulmões e ela em desequilíbrio gera melancolia, falta de ar, cansaço, choro fácil, falta de perspectiva de vida, depressão. E a alegria? A alegria é é uma emoção maravilhosa, mas ela em excesso, ela em desequilíbrio também não faz bem. Tudo que é desproporcional também não faz bem, né? Então, a alegria em desequilíbrio gera ansiedade, mania, euforia. Qual que é a consequência física disso? Está ligado ao coração, né? Então, gera palpitações, também falta de ar, sudorese, aquele rubor no rosto ali que vai passar para outra emoção já já. Agitação mental, insônia, esquecimento, dor no peito. Consequentemente, uma euforia é um pulo. Eu falo que é assim, um peido de pulga ali, de tão pertinho que é, para gerar raiva, para mudar a emoção, que está ligada ao fígado. E a raiva em desequilíbrio gera rompantes de agressividade, gera irritação. Quais as consequências disso? Gastrite, diarreia, taquicardia, dor de cabeça, irritação, falta de apetite. Vocês estão vendo que uma coisa está ligada com a outra? Uma emoção está ligada com a outra. Qualquer emoção está ligada com os seus órgãos principais e tem características parecidas das suas consequências. Porque a gente é uma máquina muito perfeita, né? A gente não funciona separado aqui. E aí, como que os óleos essenciais, como que essas emoções afetam o nosso corpo? Aqui, só para vocês entenderem um pouco. No dia a dia, a gente presta atenção, a gente pega o sistema límbico e as emoções. Sistema límbico é um conjunto de estruturas cerebrais envolvidas dentro do nosso cérebro, envolvidas com as funções de processamento e expressão das emoções, formação de memórias, motivação de comportamento, regulação das respostas ao estresse. E aí ele tem umas subdivisões. A amígdala é relacionada ao medo, ao alerta das respostas emocionais e rápidas. Então a gente fica em estado de alerta ali. O hipocampo é associado à memória, ao aprendizado emocional, e o hipotálamo regula as reações fisiológicas, aquelas que a gente não tem controle.
Independente da gente estar aqui prestando atenção ou não, nosso corpo está funcionando, né? O coração está batendo, os hormônios estão rodando ali, a gente está respirando. É isso que acontece. Então, as emoções vão mexer nesse tipo de estrutura aqui. E olha que interessante, qual que é a integração com práticas de autocuidado que a gente pode colocar os óleos essenciais para ajudar a equilibrar esses desequilíbrios aqui? Na respiração consciente, a gente associa um óleo essencial para respiração profunda com um aroma calmante, por exemplo. Em que momento, Ana Paula? Qualquer momento do dia que você está se sentindo mais agitado, precisando dar uma pausa aqui. O mindfulness, usando um óleo essencial durante a prática para manter o estado de presença, o aterramento. Os óleos de raízes são mais interessantes nesse sentido. Vetiver, frankincense, copaíba. E os rituais diários, né, gente? Criar pequenos rituais, pequenos momentos de autocuidado. Ao acordar, qual óleo que você vai inalar para te ajudar, para te despertar mais? Antes de dormir, no trabalho, na hora do almoço, o que que você vai fazer? Então, isso tudo favorece a sua autopercepção e a autorregulação hormonal, ó, emocional, hormonal também, mas aqui a gente está falando da emocional. E ajudam a desenvolver os pilares da inteligência emocional. E quais são esses benefícios práticos no dia a dia? A redução da atividade, da reatividade emocional, então a gente tem menos explosões de raiva, menos ansiedade, aumenta as sensações de bem-estar e leveza, melhora a qualidade do sono, consequentemente, no dia seguinte você vai ter mais disposição, vai concentrar melhor, vai produzir mais, tanto no trabalho, quanto no estudo, quanto no treino. E a criação desses rituais saudáveis favorece o seu equilíbrio psicológico. Aí a gente falou das emoções ligadas às doenças. Quais são as doenças mais comuns, né, que a gente fala de doenças psicossomáticas mais comuns vindas das emoções? Aqui. O estresse crônico, vocês conhecem alguém que sofre dessa dificuldade, assim, que está estressado por aí? Pois é, gente, todo mundo. Eu acho que aqui não tem ninguém, não, né? Mas vocês vão conhecer alguém. Então, quando a gente tem um estresse muito exacerbado, o excesso de cortisol e adrenalina sobrecarrega o organismo. O que é que pode acontecer? Hipertensão arterial, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável, como eu já coloquei naquele resuminho lá, nos primeiros slides aqui também. Mas eu quis trazer de novo para ficar isso, porque isso é muito importante que vocês entendam a relação das doenças com o desequilíbrio emocional também. Burnout, que está muito na moda agora, todo mundo com muito excesso de informação, está com um nível de estresse muito alto aqui também. A raiva, né, ali, estressada demais, e a raiva, como que ela reage no nosso organismo? Ela gera uma ativação constante do sistema nervoso simpático, aquela tensão, aquele aumento da pressão. Quais são as possíveis doenças psicossomáticas geradas a partir dela? Problemas cardiovasculares, infarto, arritmia. Abrindo um parêntese aqui, a minha mãe foi internada há um mês e pouco atrás com sintomas de infarto. A gente ficou eu falo que a gente, porque ela entrou e eu entrei junto com ela, saí só no dia que ela recebeu alta aqui. Todos os sintomas físicos de um infarto. E quando a gente fez todos os exames, virou de cabeça para baixo ali, era uma crise de ansiedade. Pra vocês teriam uma ideia. E físico, gente, os exames físicos apontaram, como que fala? Alterações em proteínas relacionadas ao coração que estava apontando um infarto, pra vocês terem uma ideia. Então, isso acontece. Então, enxaquecas, dores de cabeça, tensionais, bruxismo, aquelas dores de cabeça que você não sabe entender aonde que está, os distúrbios digestivos, azia, refluxo, gastrite, dores musculares e tensão crônica. E a tristeza profunda, a desesperança, que está ali um caminho para a depressão, gera a queda dos neurotransmissores ligados ao bem-estar, a serotonina e a dopamina, que pode causar depressão com sintomas físicos associados, ou pode ser depressão sem a tristeza, mais aparente, é a perda da vontade, perda do sentido da vida, assim não tem aquela tristeza profunda também, mas também gera depressão com sintomas físicos associados, a fadiga crônica, fibromialgia, diminuição da imunidade, que consequentemente abre portas para outras doenças, né, que ficam mais propensas a doenças autoimunes, principalmente.
aqui também. E como que, opa, e como que essa ansiedade, esse pensamento acelerado também pode influenciar no nosso organismo adoecido? A hiperatividade da amígdala faz o excesso da adrenalina e provoca o excesso da adrenalina e da noradrenalina, fazendo com que a gente possa desenvolver transtornos gastrointestinais. Aqui é o meu pensamento, está mais rápido do que eu estou acompanhando, conseguindo falar hoje, hein, gente? Vou até cheirar o meu olhinho para ver se diminui aqui também. Quem tiver um olhinho já pode inalar. Vou falar desse aqui daqui a pouco. Olha um segredinho que eu faço aqui, eu já passo na ponta do nariz que eu fico respirando ele aqui também. Transtornos gastrointestinais, então síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, gastrite nervosa, problemas respiratórios, a falta de ar, crise de pânico, crises semelhantes à asma, as dores no peito e palpitações sem causa aparente ali, isso tudo também tem esse fundo emocional. E o medo recorrente, essa insegurança, essa hipervigilância o tempo inteiro? A gente fica nesse estado de alerta constante, lá ligado à amígdala, lembra? Aquele nosso sistema de luta e fuga ativado o tempo inteiro. Então, tem problema de insônia, né, os distúrbios do sono, problemas dermatológicos, psoríase, urticária, dermatite, queda de cabelo, tensão muscular, dores nas costas, pescoço e ombros, a gente fica travada aqui, né? E torcicolo, parecendo que está com um colar no pescoço aqui, que você não consegue nem mexer mais. E as alterações hormonais, principalmente as mulheres, que o ciclo fica todo desregulado. E aqui a tireoide também, tá? Gritando, né? E a solidão e o isolamento afetivo? A gente viu muito depois da pandemia como que o afastamento gerou esse adoecimento geral, porque a gente ficou isolado, né? A gente perdeu um pouco dessa capacidade de se conectar presencialmente. Ajuda online? Sim, mas o toque físico é importante também. Então, quando tem esse processo da solidão, do isolamento afetivo, as áreas do cérebro ligadas à dor aumentam os hormônios do estresse. Então, as dores e as doenças, os problemas aqui, vão ficar muito mais. É como se a gente tivesse a probabilidade de fazer uma tempestade em copo d'água de uma forma muito mais intensa. Então, a depressão, os transtornos ansiosos, as doenças cardiovasculares, a solidão aumenta o risco de infarto e de AVC, as doenças autoimunes, pela queda da imunidade, aumento da dor crônica. Então, a tempestade em copo d'água vem completa mesmo. E como que os óleos essenciais estimulam um corpo saudável para a gente não cair nessa lereia toda do que eu falei aqui? Eles estimulam a mente, promovendo o relaxamento, acalmando a tensão e os nervos, aumentam os sentimentos positivos e ajudam a diminuir o estresse. Tem alguém que precisa dessa ajuda por aqui? Na parte imunológica, apoia o funcionamento imunológico saudável e protege contra ameaças sazonais e ambientais. Na questão cardiovascular, mantém a circulação saudável, fortalece o funcionamento respiratório e fortalece o funcionamento respiratório saudável. Consequentemente, você vai é, produzir mais dentro do seu trabalho, dentro dos seus estudos, dentro do seu treino. Na alimentação, promove uma digestão mais saudável, ajuda a reduzir a irritação estomacal ocasional, né, por alergia, por intolerância alimentar, e promove o metabolismo saudável. Na atividade física, fortalece o funcionamento muscular e as articulações, estimula a energia e a força também, e ajuda na concentração também. E nos sistemas corporais em geral, melhora a aparência da pele, acalma as irritações ocasionais na pele, fornecem antioxidantes, purificam os sistemas corporais e repelem insetos. Aqui um exemplo para vocês, printa a tela aí quem quiser dar uma olhada depois, como que a aromaterapia dá um suporte emocional também, quais os óleos são melhores para ansiedade, para medo, porque eles agem na no equilíbrio, na produção ali dos neurotransmissores. Então, dentro da psicoaromaterapia, a gente tem tabelinhas, essa aqui está até melhor para ver, ó, tabelas de quais óleos essenciais usar para estimular qual neurotransmissor vai ser ativado naquele momento. Então, por exemplo, o limão siciliano, a mandarina e a tangerina
estão ligados à alegria, ao entusiasmo, então elas vão combater a tristeza, o desânimo, a baixa estima, e vai trabalhar lá na parte do cérebro que vai ser estimulada, né, o tálamo. E a encefalina é o neurotransmissor que vai ser estimulado, vai ser secretado ali. Afinal de contas, o que são os óleos essenciais? São compostos voláteis encontrados na natureza. Eles são de 50 a 70 vezes mais potentes do que as ervas in natura. Aqui a gente tem na foto, por exemplo, o hortelã-pimenta. Tem alguém aí que já tomou chá de hortelã alguma vez na vida? É bom, não é? Uma gotinha do óleo essencial de peppermint, do hortelã-pimenta, que é esse aqui, tem o efeito terapêutico de 30 xícaras de chá, 28, 30 xícaras de chá do hortelã-pimenta, aquele que você toma um chazinho. Você vai, imagina na sua mão aqui, ó, 28, 30 xícaras de chá na sua mão. Você vai conseguir tomar tudo de uma vez? Paulo tá ali bebendo água, se fosse o chá era só um copinho, ou uma xícara, né? Mas 28 xícaras de chá de uma vez, eu nunca vi ninguém conseguir. Mas respirar é possível quando a gente usa, quando a gente respira uma gotinha dos óleos essenciais. São soluções naturais, alternativas para diminuir o uso dos remédios. A aromaterapia já é uma prática integrativa dentro, praticada, né, dentro do SUS para cuidar da saúde como um todo e custa centavos por gota. O hortelã-pimenta, que é esse óleo essencial que está aqui na foto, a dose dele custa 50 centavos. 50 centavos você não compra nada. Como eu disse ontem, nem um chiclete mascado, né? Nada nessa vida mais. Mas um óleo essencial para te dar todos os benefícios que eles proporcionam, esse sim você consegue. Como que a gente usa óleos essenciais? De forma aromática, no difusor, aqui no nariz, né? Igual eu passei aqui, eu estou respirando. Ele está de forma tópica, mas eu estou respirando ele aqui para abrir as vias aéreas, para melhorar o humor, para refrescar o ar, ou de forma tópica, passando na pele igual creme, igual perfume, nos vidrinhos que vem Rolon assim, ó. Você vai massagear no local, como na planta dos pés, nos pulsos, nas têmporas, na nuca, usar como perfume, né? Ou por ingestão, na água saborizada, na comida, na salada, na sobremesa, ou em cápsulas para fazer um tratamento mais profundo, desde que seja um óleo essencial 100% puro. O único óleo essencial 100% puro, com essa garantia que a gente tem, são os da doTERRA. Então, recomendo que não arrisque a sua saúde ingerindo óleos essenciais que você não tem certeza e nem comprando óleos essenciais sem ser direto da fábrica, porque você não tem a garantia da procedência. Você não vai ter coragem de arriscar a sua saúde dessa forma, né? Eu acho que não. Aonde que a gente pode aplicar os óleos essenciais? Testa, pescoço, peito, abdômen, nos braços, nas pernas, nas solas dos pés, e aonde você estiver sentindo a necessidade ali. Ah, no umbigo, na testa aqui, vai. Então, dependendo de cada situação, tem uma forma de aplicação que o seu consultor de bem-estar vai te orientar. Qual que é o caminho do óleo, o percurso do óleo essencial no organismo quando a gente usa de forma inalatória? Que é muito comum as pessoas falarem assim: ah, Ana Paula, eu quero tomar porque vai fazer mais efeito. Não, gente. Quando você respira, é a forma que ele mais responde, que ele age mais rápido, de forma mais segura. Você respirou, entrou pelas narinas, entrou lá em contato direto com o sistema límbico, ativou os receptores olfativos e vai lá numa resposta fisiológica imediata, lá no seu cérebro, e o seu corpo vai responder rapidinho. E aí, qual que é a conexão entre o cérebro e as emoções aqui de novo? A ansiedade e o estresse está relacionada à deficiência de GABA e ao excesso de glutamato, de estimulante ali. Então, os óleos calmantes ajudam a equilibrar esses neurotransmissores. Eu vou trazer daqui a pouco um combinado de 6 kits, de 6 óleos essenciais, que vão resolver tudo isso que eu estou falando, vão te ajudar a resolver de tudo isso que eu estou falando, tá? A depressão e a tristeza está associada à baixa de serotonina e de dopamina. Então, certos óleos essenciais vão estimular a produção desses neurotransmissores. Por que que eu escolhi trazer dessa forma aqui também? Para quem não conhece, entender que não é só um cheirinho, porque eu também fui essa pessoa que pensou que era só um cheirinho, tá, gente? E aí a neurociência hoje explica como que funciona aqui também. E os problemas de sono? Eles exigem o equilíbrio da serotonina e do GABA. Então, tem estudos que mostram que os óleos essenciais, como a lavanda, o capim-limão, o cedro, estimulam os receptores GABAergicos, reduzindo essa excitação cerebral, então você fica mais tempo no sono. É possível induzir o sono e ficar mais tempo no sono profundo.
Então agora é a hora, gente, prestar atenção. O que que é? Eu já entendi, Ana Paula, escutei, não entendi nada. Não tem problema, eu também não entendi na primeira vez. O que vocês precisam entender agora é o que que eu vou usar para quê? Então, prepara o print aqui, ó. Esses 6 óleos essenciais que vem nesse kit, nesse kit maravilhoso, eles são combinados, todos eles são combinados, um mix, né? São mix de óleos essenciais desenvolvidos para trabalhar o equilíbrio das nossas emoções básicas. Então, bem resumido aqui, quando você está sem inspiração, você vai usar o Passion. Está sem motivação, vai usar o Motivate. Está triste, está infeliz, vai usar o Cheer. Está com raiva, vai usar o Forgive. Está estressado, precisando estimular a paz, vai usar o Peace. E está angustiado, vai usar o Console, ou precisando elaborar o luto, né? O meu tá aqui, ó. Esse aqui já é o meu terceiro ou quarto kit, desse aqui que eu sou apaixonada neles. Aqui tem algumas orientações das questões físicas também, mas eu vou falar com vocês um pouco da questão emocional que eles promovem. O Motivate, ele promove a confiança, promove a coragem, promove a crença, então ajuda a trabalhar as emoções de dúvida, de pessimismo, de ceticismo. Ele é aquele óleo essencial que joga na cara da gente que a gente está procrastinando demais. Tem que fazer alguma coisa e não está fazendo. É o Motivate que vai te ajudar a levantar e fazer ele também. Então, a falta de confiança, de coragem, de motivação, esse processo de estar confusa, de estar sobrecarregada, é ele que vai te ajudar também, com a fadiga mental, exaustão, esgotamento físico, estagnação, a depressão e os sofrimentos e as dores, assim. Todos esses óleos essenciais que eu vou falar agora, eles só podem ser usados de forma tópica por inalação direta ou no difusor. Nenhum deles pode ser ingerido, tá, gente? E olha que interessante, o Motivate incentiva as pessoas a processar sentimentos melancólicos. A gente acha que ele vai só dar coragem? Não, a gente vai elaborar muita coisa ali também. De cansaço, de desesperança, em vez de sucumbir ao desespero. A gente processa tudo e vai. Em vez de ficarem paralisados por suas emoções, sem saber o que vai fazer, esse mix tranquiliza e dá a coragem, a coragem interna que a gente precisa para enfrentar cada novo dia. Nutre o espírito resiliente, lembra de acreditar em si mesmo e a sua capacidade de superar. Será que ele vai fazer bem para a gente? Tem alguém precisando de um upzinho para dar conta de continuar andando nessa vida? Depois dele, a gente tem o TIR. Confesso que eu comecei a usar o TIR, gente, para ajudar no equilíbrio de açúcar no sangue ali. Para me ajudar a fazer um desmame de um outro remédio também. Estou no processo ainda. Depois que eu fui entender o que que ele tem, o que que ele faz, falei, nossa, tem de litro ali, ó, igual o Balas, igual outros óleos que a gente tem. O TIR promove alegria e bem-estar. Então, ele ajuda a combater sintomas de depressão, de desânimo, de histeria, de ansiedade, de desconexão, TPM, inflamação e rigidez, indigestão, intestino irritável, açúcar no sangue e colesterol. Mas ele também ajuda a restaurar a esperança quando a persistência foi levada aos limites. A gente já está no limite, está aguentando mais, vai dar um pouquinho mais de gás que a gente precisa para continuar. Ele oferece momentos de alívio e um lampejo de luz. Lembra as pessoas que há muito mais vida do que muito mais vida boa do que dificuldades. E que a gente enfrenta essas dificuldades lembrando dos nossos sonhos. Então, ele ajuda a gente a resgatar o sonho, a resgatar o desejo das coisas boas também. Ele desperta a felicidade, desperta a esperança para a gente continuar a caminhada. Que mais? O Passion, que é o óleo essencial que traz a paixão pela vida novamente. Ele é o óleo que promove a atmosfera alegre, inspiradora. Ele também é afrodisíaco, mas ele é afrodisíaco tanto nas relações quanto afrodisíaco para a gente voltar a ter o tesão pela vida, ter a vontade de viver e de realizar os projetos que a gente tem. É, esse tesão pela vida é o desejo, é o impulso que a gente tem para realizar os nossos projetos, né? Então ele ajuda a despertar o amor próprio para a gente ter essa caminhada para construir os nossos sonhos, o nosso caminho mesmo. Combate o tédio, o desinteresse, a apatia, a depressão, os problemas de energia, a baixa libido, o desempenho sexual. Ele ajuda a aliviar essa névoa mental e os problemas de memória,
frigidez, má circulação, problemas de menstruação e menopausa, então a mulherada que fica com o ciclo desregulado e muitas dores na TPM, ele ajuda muito também. Ele inspira as pessoas a se arriscarem, a encararem seus temores com a confiança e se libertarem das limitações que elas mesmas se impõem. É bom, né, gente, liberar. Sabe aquele elefantinho que está preso no toquinho, que nada está segurando esse toquinho? Pois é, aquele elefantinho forte daquele jeito vai cortar a corda que está prendendo ele em nada. É esse óleo que vai ajudar a fazer isso. Ele ajuda a se redescobrir, redescobrir os seus desejos mais íntimos e a embarcar numa vida cheia de possibilidades e propósitos. Esse aí precisa de litro também, né, gente? O Console, ele é um mix de óleos essenciais para promover conforto e esperança. Ele vai consolar para trabalhar no momento de luto, de tristeza, em todos os momentos de luto e de tristeza possíveis, seja de um término de uma relação, seja de um término de um ciclo, de um fechamento de um ciclo, de uma mudança de cidade, da morte de alguém ou da morte de um projeto, quando a gente tem que elaborar aquele projeto, aquele processo todo. Então, luto, tristeza, liberação emocional e reafirmação, medo, alívio emocional da dor, conectividade espiritual e meditação, também baixa libido, também ajuda a regular, a equilibrar os batimentos cardíacos irregulares e acelerados. Esse mix também incentiva as pessoas a buscarem a intervenção divina, para que possam experimentar sempre o presente, mantendo o calor, o amor e o consolo. Ele é reconfortante, ajuda a aliviar os fardos, ajuda a vivenciar uma mente e um coração serenos e conectados e leva em direção ao descanso emocional também. O Forgive, esse aqui eu acho que todo mundo, acho não, gente, eu tenho certeza que todo mundo precisa desse óleo. Porque todo mundo tem algum processo de perdão para fazer com alguém em algum momento da vida. E principalmente tem o processo de liberar o auto-perdão. Né? Para a gente conseguir caminhar e evoluir mais, você tem que deixar algumas coisas para trás. E é isso que esse óleo ajuda a fazer. Ele promove contentamento, alívio, paciência e ajuda a liberar perdão. Perdão, apego, retenção, ansiedade, dependências e irritabilidades, a toxicidade espiritual e emocional, né? Então, a dependência e codependência emocional, problemas de úlceras, fígado, infecções e circulação, queda de cabelo, problemas de próstata e libido. O Forgive desafia as pessoas a abandonarem a amargura e a hostilidade opa, volta aqui. Cadê? E abraçar a si mesmos, como parte da família humana. Entender que você é perfeita com defeito e com qualidade, você é desse jeito mesmo e você tem tudo para prosperar. Mas você tem que se permitir, né, se perdoar nesse sentido. Ele lembra que as pessoas de viver de acordo com a regra de ouro, tratar os outros da maneira que elas gostariam de serem tratadas e convida as pessoas a se libertarem ao perceber que os outros podem estar fazendo o melhor que eles conseguem, mesmo que não seja o que você gostaria de receber. Então, ele desperta compaixão e perdão. E o Peace, que foi o primeiro óleo que eu usei desse kit, que eu tenho uma história física com ele, né? Eu tinha uma dor no ombro muito forte, que era de tensão, e eu não tinha percebido isso. Usei o Peace uma vez, foi na hora que eu abri, 20 minutos depois, é como se estivesse quebrando aquela estrutura doída que estava no ombro aqui, que eu já estava tratando com um monte de coisa e não tinha resolvido. O Peace promove paz, segurança e contentamento. Combate sentimentos de ansiedade, de medo, de insegurança, de preocupação, nervosismo e irritabilidade. Quem tem TDAH e problemas de foco, ele vai ajudar bastante também. Então, estresse, tensão mental, hiperatividade, vícios e questões alimentares, calmante e meditação. Ele convida as pessoas a se conectarem com a verdadeira fonte de paz sem fim e abandonarem o controle e o excesso de apegos, a fim de experimentar a incrível paz que flui do divino. Ele convida as pessoas a confiar na bondade e na graça divinas.
O PICE afirma que nenhuma quantidade de controle ou esforço pode preencher uma alma vazia e lembra que uma paz duradoura só pode ser cultivada por meio da conexão com o divino. Ele é excelente, inclusive, para meditações e para oração, para o momento de oração também. Aqui eu trouxe um resuminho desses óleos essenciais, para vocês entenderem também quais os momentos certos de usar. O Tia, quando você estiver descontente, você está querendo equilibrar, né, querendo despertar um pouco mais os sentimentos positivos. Então, quando você vai usar o Tia. O mix da paixão, que é o Passion, você vai usar quando você estiver nos sentimentos mais aflito, mais desanimado. Assim como o Motivate, você vai usar quando você estiver também desanimado, mas mais apático, parado, travado ali. O Forgive, quando você estiver mais envergonhado, zangado. O Console, no momento de luto e de mágoa. E o Peace, quando você estiver ansioso ou receoso também. É muita coisa, mas é muito simples. Acho que por hoje deu aqui também, porque vocês vão digerir um pouco do que a gente trouxe, porque esses óleos essenciais ainda tem muita coisa maravilhosa para trazer também. Então, as minhas redes sociais, quem quiser me chamar lá no Instagram, pode chamar. A gente vai respondendo ali um pouquinho. Deixa eu parar de peraí. Respondendo lá um pouquinho. E como que a gente usa esses óleos essenciais? De forma tópica. É a forma mais fácil que a gente tem. Aqui, ó. Quando eles vêm no rolon, a gente usa aqui na pele, atrás da orelha, como perfume, perfume terapêutico, né? Ou na versão de 5 ml, que ele vem assim puro, você vai usar no difusor ou diluir no óleo vegetal para fazer esse aqui também. E aí tem várias outras formas de usar, que de acordo com a sua demanda, o seu consultor de bem-estar vai te orientar a melhor forma de uso. Agora a gente tem uma tradição aqui, gente. Todo mundo, quem está com as, tem quem tá, pode, jovens e adolescentes podem usar sim, Kátia. Quem está com a câmera fechada pode abrir, porque a gente tem a tradição de tirar a foto, põe um coraçãozinho na tela e quem não aparece na foto vai ficar estressado, ansioso e pobre. Então todo mundo vai aparecer na foto para ficar rico e equilibrado emocionalmente. Faz cara de equilibrado emocionalmente, viu, gente? Põe coração. Ninguém comenta nada agora por enquanto, senão vai tampar a cara do coleguinha. Sorriam. Dois, três e. Deixa eu ver se deu. Peraí, gente. Tela um. Peraí, que eu acho que eu vou ter que fazer outra. Aqui, peraí que travou. Sorriam de novo. Tela um. Ih, gente. Ah, tela um foi. Vamos ver a tela se tem mais. Tela 2. Sorria de novo, que você não sabe onde é que você está. Coração. Vamos ver se deu certo aqui agora também. Peraí. E peraí que eu vou fazer a tela 2 de novo também. É para todo mundo ficar equilibrado emocionalmente aqui, né? Sorria de novo, gente. Um, dois, três e. Ah, agora foi. Gente, muito obrigada. Eu convido todo mundo a estar aqui amanhã de novo, porque a gente vai ter um depoimento incrível para falar de todo o processo de superação que a gente vem trabalhando nesse mês aqui, de superação de uma doença que vem para mostrar o quanto as mulheres são fortes aqui. Então, convido todo mundo a estar aqui para escutar um pouquinho do que a Ana Luísa Vasileschi tem para contar para nós amanhã. Beijo, gente. Tchau, tchau.